estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se novamente, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Toda a igreja, vamos fazer um minutinho de oração em nome de Jesus. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós lemos a tua palavra nesta noite, Senhor. Nós lemos, ó Pai, a tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, transgressões por pensamento, por atitudes, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai, nos perdoar, meu Deus. Venha com a tua presença gloriosa, meu Pai, neste culto, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, vem encontrar, meu Pai, aquela alma, meu Pai, que se encontra perdida, que se encontra, meu Pai, à beira do caminho, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, salva, salva, Senhor Jesus, salva, meu Pai. Venha, meu Pai, nos libertar, meu Pai, do caminho errado, meu Pai. Venha, meu Deus, ó Pai, nos libertar, Senhor. Venha operar no nosso meio, meu Pai, por intermédio da palavra. Venha, meu Deus, ó Pai, adentrar, meu Pai, as tuas portas, meu Pai. Entra, meu Deus, ó Pai, nesta casa. Venha transformar, meu presente. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, de uma forma sobrenatural e poderosa, operando, Senhor. Quem impedirá, meu Pai, o teu agir? Quem impedirá, meu Pai, o teu agir, Senhor? Venha operar, meu Pai, de uma forma gloriosa, por intermédio da palavra. Venha ser, meu Pai, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja pode ocupar as mãos de Deus e de Jesus. Pode bater mais palmas para Jesus. Inspirado de glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, quando nós se deparamos com esta mensagem, o próprio Jesus falando, contando ali por parábola, um certo homem, ele tinha 2 filhos. Um certo homem, ele tinha 2 filhos. Mas a Bíblia nos chama a atenção, aleluia, neste versículo 24, que o pai, ele vai contar que um de seus filhos, ele estava morto. Mas aquele filho que estava morto, ele reviveu. Aquele filho que para o pai ele estava morto, ele vai reviver. Aquele que estava perdido, ele foi achado. Aonde a Bíblia vem nos dizendo desta forma, que a missão do Filho do Homem é que ele veio buscar e achar o que estava perdido. glória a Deus. Em diversos versículos a Bíblia vai dizer que a missão do Filho do Homem é que ele veio buscar e achar o que se havia perdido. Eu não sei como é que anda a tua vida, eu não sei como é que anda a tua intimidade com Deus, mas nesta noite, Deus, ele quer ter um encontro com você. Jesus, ele quer ter um encontro verdadeiro com você. Nesta noite, o Paracleto divino, ele quer ter um encontro com você. Às vezes, aleluia, para Jesus você estava perdido ou perdida, não tinha força mais para clamar a Deus, não tinha forças mais para buscar ao Senhor Jesus. Mas nesta noite, Jesus, ele vai ter um encontro verdadeiro com você, e a glória de Deus, ela vai ser manifesta na tua vida nesta noite. Receba essa palavra profética. A glória de Deus, ela vai ser
Bíblia diz que ele estava ali numa coletoria, cobrando imposto, trabalhando, aleluia, com os imperadores romanos, ali cobrando impostos. Mas quando Jesus passa, a Bíblia diz que Mateus, aleluia, ele vai receber um chamado de Deus, aonde Jesus vai falar com ele: Mateus, vem e me segue. Mateus, ele deixa tudo que ele estava fazendo. Mateus, aleluia, ele não se preocupa com o seu trabalho, mas ele deixa tudo aquilo de lado e vai seguir ao Mestre, vai seguir a Jesus Cristo. Aonde a Bíblia diz, aleluia, em Mateus, no livro de Mateus, exatamente no capítulo número 9, aleluia, que os sãos, ele não vão precisar de médico, mas sim os doentes, aleluia. Aonde que nós contemplamos nesse versículo, porque aquele filho daquele Senhor, ele estava morto, porque a Bíblia descreve desta forma, que o salário do pecado é a morte. Então nós vamos entender que aquele jovem, ele vai sair, aleluia, da casa do Pai, ele vai sair da obediência, ele vai sair da vigilância, ele vai sair da presença de Deus, para ir para uma terra longínqua, uma terra distante. A Bíblia vem dizendo que aquele jovem, quando ele chega na terra longínqua, ele vai gastar herança, ele vai gastar todo o seu dinheiro com meretriz e dissolutamente tudo aquilo que ele demorou para adquirir com seu pai. Glória a Deus. O filho mais jovem, ele vai querer herança ao pai. O pai, meus irmãos, mesmo ouvindo estas palavras, o pai não vai repreender o filho, mas o pai vai entregar a herança. A Bíblia deixa claro que quando o pai ouve estas palavras: me dá herança, meu pai, aleluia, me dá parte dos haveres, aleluia. O pai então, aleluia, ele vai ouvir aquelas palavras do filho mais jovem, vai dar parte de herança que cabe ao filho mais jovem, mas também vai pegar outra parte e vai dar para o filho mais velho. Mas o mais jovem, aleluia, quer ir para a terra longínqua, quer, aleluia, conhecer o mundo lá fora. O pai, aleluia, não aconselha o filho, mas o pai permite o filho partir. Quando o filho vai, aleluia, aleluia, com a herança, vai para a terra distante, e lá ele chega, aleluia, ele começa a farrear, ele começa a gastar o seu dinheiro com as meretrizes, começa a gastar dissolutamente. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando o filho gasta tudo, perde todo o seu dinheiro, perde todos os seus bens, a Bíblia diz, aleluia, que não é possível mais gastar dissolutamente, porque não tinha mais dinheiro algum. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele gasta o dinheiro, ele não vai curtir mais, mas ele vai agora ter fome. Ele vai ter fome. A Bíblia diz que Deus permite uma grande fome naquela nação. A Bíblia diz que ele vai se deparar com uma terrível fome naquela nação longínqua, longe da casa do Pai, longe dos carinhos e dos cuidados do Pai. Aquele jovem, ele vai passar por momentos difíceis, momentos adversos. A Bíblia diz que aquela fome assolava toda aquela nação, aleluia. E ali, aleluia, nós vamos entender que, se nós observarmos dentro da Bíblia, outros que tinham a primogenitura, algo que era valioso, que era entregue por Deus, o filho, o primogênito, as honras que o pai tinha na casa. O primogênito era especial para Deus e para o pai. Mas nós
Bíblia diz, a mensagem de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que quando, desde o ventre da mãe, Esaú era para ser o primogênito, o primeiro, aquele que ia receber as honras, aquele, aleluia, que ia ser honrado por Deus. Mas Jacó, meus irmãos, irmão gêmeo de Esaú, ele, desde o ventre da mãe, ele está segurando no calcanhar de seu irmão, está correndo atrás da bênção, está lutando, está perseverando. Esaú, meus irmãos, aleluia, era para ser aquele que ia ser abençoado pelo pai. A Bíblia diz que ele era, aleluia, caçador. A Bíblia diz, aleluia, que ele se destacava nesta área de caçar. Mas a Bíblia diz que quando, meus irmãos, aleluia, Jacó, aleluia, planejava, mas já ia receber a bênção que vinha do alto, a bênção que vinha de Deus para Jacó. Jacó então tem estratégia. Glória a Deus. Porque, aleluia, Esaú, aleluia, vai vender sua primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, aleluia, ele vai cozinhar, aleluia, um prato de lentilha, comida comum, algo que era comum, aleluia. E ali, meus irmãos, aquilo que era comum, aleluia, vai ser laço para Esaú e vitória para Jacó. Glória. Porque quando, aleluia, Esaú chega cansado e vê ali, aleluia, aquele prato de lentilha, o cheiro daquela comida, aleluia, ele vai querer, aleluia, ele vai querer participar, ele vai querer comer daquele prato de lentilha. Mas Jacó, aleluia, já planejando receber a bênção, ele vai vender para Esaú um prato de lentilha em troca, aleluia, da primogenitura. Aleluia. Quantos nos dias de hoje, por causa de coisa comum, coisa que é abominável aos olhos de Deus, tem vendido a presença de Deus, tem jogado fora o chamado de Deus, aleluia, tem, aleluia, esquecido daquilo que é maravilhoso para Deus, aleluia, que é a salvação, que é a presença, por causa de coisa comum, por causa do prato de lentilha, aleluia, tem vendido a presença de Deus, tem perdido a essência do Espírito Santo, às vezes por uma balada, às vezes, aleluia, por um momento de prazer, aleluia, mas Deus está aqui nesta noite, te alertando, não venda a sua salvação. Glória a Deus. Satanás ele coloca pratos de lentilha, algo que é comum, aleluia, e muitos têm caído no laço do inimigo, têm perdido a bênção, têm perdido a salvação, por causa de algo que não tem valor. Glória a Deus. Quando Deus, ele olha, ele vai começar a ministrar por parábolas. Esta mensagem do filho pródigo serve para a igreja nos dias de hoje. Aleluia. Quantos que estão na casa têm o carinho do pai, os cuidados do pai, mas quer conhecer o mundo lá fora? Quantos nasceram no berço evangélico, mas quando pegam uma certa idade quer conhecer o caminho lá fora, o mundo lá fora? A Bíblia diz que já do maligno, a Bíblia diz que o mundo já do maligno. Você, aleluia, que hoje está na presença de Deus, não queira ir para o mundo conhecer, aleluia, a vaidade do mundo. A Bíblia diz que Jesus, ele disse desta forma, que vai ser a vinda dele desta forma, que como nos dias de Noé, antecedentes aos dias de Noé, eles comiam, eles bebiam, eles casavam-se e davam-se em casamento
até que veio o grande e terrível dia do Senhor. Veio dilúvio sobre a face desta terra e consumiu toda a raça humana. Só quem estava na arca não pereceu. Ó Noé que achou graça aos olhos de Deus e sua família. Nos dias de hoje, o povo, aleluia, por muitas das vezes não quer dar ouvido mais a palavra de Deus, está desapercebido, aleluia. Os ministros da palavra, a igreja anuncia a volta de Jesus Cristo. A Bíblia diz que vai ser um abrir e piscar de olhos. A Bíblia diz para nós ser como aquelas virgens prudentes, para ter o azeite, para não ficar desapercebida quando o noivo voltar. Aquelas virgens que estavam desapercebidas, quando viu o noivo ali à porta, aleluia, que elas perceberam que era tarde demais e não encontraram azeite, aleluia, ficaram no lado de fora. Eis a virgem prudente, vigilante, que busca, aleluia, na oração, que busca no jejum, na palavra, na santificação, na vigília, aleluia, o azeite, aleluia. Não ficais desapercebidos. Glória a Deus. Se ficar desapercebidos, Jesus também vem como aquele pastor. Aquele pastor, ele tinha 99 pertinho dele, mas a Bíblia diz que uma daquelas ovelhas, daquelas 100 ovelhas que ele tinha, se perdeu, se extraviou, se desviou. E ali a Bíblia diz que aquele pastor, ele vai atrás daquela ovelha. Ele tinha ainda 99, mas ele ia à procura daquela ovelha que estava perdida, aquela ovelha que se perdeu, aleluia. Aquele pastor, ele foi à procura. A Bíblia diz que quando ele encontrou, ele se alegrou, ele colocou aquela ovelha entre os outros e ele se alegrou. Ele chamou os seus amigos, vizinhos, e festejou. A alegria no céu quando um pecador ele se arrepende. E nesta noite toda a igreja ela tem que se arrepender. Todos nós, aleluia, estamos em falha com Deus. Quantos de nós pode fazer mais para a obra de Deus crescer? Quantos de nós pode se esforçar mais para a obra de Deus crescer? Quantos de nós pode pagar mais o preço no jejum, na oração, na leitura da palavra, nas visitas, nos evangelismos? Quantos de nós, aleluia, está perdido, aleluia, mas Deus levanta alguém para ir à procura daquela ovelha que está perdida. A Bíblia vem dizendo, meus irmãos, os Salmos, Glória a Deus. Salmo 126. Aleluia, Jesus. O Salmo 126, meus irmãos, a Bíblia diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo, quando o Senhor trouxe cativo, que voltaram a Sião, eles estavam como os que sonham. Quando aquele povo, meus irmãos, foi liberto do cativeiro, quando aquele povo foi liberto da opressão,
de Babilônia, quando o povo de Deus passou 70 anos em um cativeiro, o povo estava ali perdido, porque o templo de Deus foi saqueado, foi destruído, foi assolado. Judá foi levado cativo, os jovens foram levados cativos, os reis, os príncipes foram levados cativos. Então o povo sofria, o povo derramava lágrimas, o povo de Deus não acreditava em olhar que a glória daquela casa tinha sido destruída. O templo de Deus, a estrutura, os utensílios, tudo foi destruído. Quando nós começamos a trazer que o templo de Deus é eu e você, você é o templo de Deus, você é a habitação do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E ali, meus irmãos, a tristeza assolava a Judá, a Israel. Quando nós se deparamos, quando Deus olha para a nossa vida espiritual e vê, aleluia, a sujeira que se chama pecado, a sujeira que se chama mentira, Deus, Ele olha lá de cima e vê que o templo está destruído. Mas quando Deus, aleluia, é Deus que usava os profetas para anunciar o conserto dentro de Israel, dentro de Judá, sabe o que o povo fazia? O povo não ouvia, o povo não dava crédito à palavra, o povo não era submisso, o povo brincava, aleluia, duvidava que era Deus que estava falando. Glória a Deus. Mas Deus chama hoje toda a igreja para o concerto. Aleluia. O concerto começa de dentro para fora. O concerto de Deus para Ele, daquela palavra que Ele deu naquele tempo para o povo de Deus, que a glória da segunda casa vai ser maior que da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus, Ele falou, o povo de Deus, Ele estava perdido. O povo de Deus, aleluia, estava voltado no coração para a idolatria, os pecados, para as abominações, para as transgressões, achando que Deus não estava contemplando. Aleluia, não adianta viver de qualquer maneira, ou você está, aleluia, com a tua vida diante de Deus consertada, aleluia. Mas quando Deus, Ele corrige, é porque Ele quer que você volte àquele primeiro amor, aleluia, porque é o primeiro amor, aleluia. Glória a Deus. O primeiro amor, meus irmãos, algo que nos corrige dentro de nós. Isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso eu estou errado, eu tenho que me corrigir. No primeiro amor, aleluia, nós aceitamos a correção. No primeiro amor nós somos mansos e humildes. No primeiro amor, aleluia, nós temos aquele prazer de estar na casa de Deus, orando, buscando, ouvindo a palavra. No primeiro amor, nós não olhamos para quem vai estar no altar, mas nós temos a certeza que Jesus vai usar. Nós temos a certeza que Jesus vai falar, porque é Ele que usa, é Ele que fala, é Ele que traz a palavra, e a glória é para Ele, a adoração é dele, aleluia. É muito fácil, aleluia, ficar arrasado, mas Deus nesta noite, Ele vai fazer como em Jeremias 18, o vaso na mão
observando os Deus falando com ele. O vaso se quebrou na mão do olheiro, mas o olheiro começou a fazer outro vaso. Assim somos nós na presença de Deus. Aleluia. Temos, aleluia, que fechar as brechas. As brechas, meus irmãos, aleluia, se haver brechas, quando Deus vir com a unção, com azeite, vai se derramar, não vai suportar, porque na provação que Deus enche os vasos, é na diversidade que Deus mostra que Ele é Deus na nossa vida, é na provação, é no vale árido, é no vale das lágrimas. O povo de Deus, meus irmãos, não importava onde que eles estavam, eles tinham apenas um caminho para chegar em Sião, para chegar, aleluia, aonde havia a adoração. Para chegar a Sião, vamos passar pelo estreito, aleluia, vamos passar, aleluia, por momentos de dificuldade, aleluia, é Deus moldando, é Deus falando, aleluia, eu estou trabalhando, vai gemendo e chorando, mas eu estou trabalhando, aleluia. Glória a Deus. Ele chamava ali de vale árido, ou vale de Baca, que ali tinha as balsameiras, e ali, meus irmãos, aquelas balsameiras, aleluia, quando chegava aquele determinado tempo, ali vinha como chuva, aquelas balsameiras, aleluia, vinham como orvalho sobre aquela nação, buscando o caminho, indo para Sião adorar. Glória a Deus. Indo adoração. Quando Jacó, ele vai lutar com o anjo do Senhor, ele está sozinho, ele se afasta de sua família, ele se afasta de sua esposa, ele se afasta dos seus servos e vai para o deserto sozinho. Ele vai buscar a sua bênção sozinho. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus está longe, mas eu venho te dizer que Ele está perto de você. Tem momentos que Deus, Ele está no silêncio, mas Ele está trabalhando. Pelo bom ânimo de Jacó, pela perseverança, Deus em se manifesta a ele ali, e ele luta com aquele homem a madrugada toda, e ali Jacó percebe que não era um homem comum, mas sim o próprio anjo do Senhor. E ali, aleluia, a madrugada toda lutando, perseverando, guerreando. Jacó não desistia, mesmo machucado, ele lutava, mesmo ferido, ele guerreava. Luta, meus irmãos, não pode desanimar um servo de Deus e uma serva de Deus. Glória a Deus. Todos vão enfrentar luta, adversidade, perseguição. É assim, meus irmãos. O homem, ele olha por fora, mas Deus, Ele olha para o nosso interior. O interior, quem nos conhece é Jesus. Se nós observar que o profeta confundiu quando ele foi na casa de Jessé, pensou que eram os filhos mais fortes de Jessé, pensou que eram aqueles que estavam no exército de Israel, os maiores, os mais fortes. Glória a O Deus. próprio Deus vai corrigir Samuel. Aleluia. Samuel não é este, o primeiro, não é este Samuel. Eu não olho como o homem olha,
Deus, ele não confunde, meus irmãos. O nosso Deus, ele não se confunde. Davi, ele vai ser ungido, o menor da casa. Nem o pai lembrava. Nem o pai. Estava lá no pasto. Algumas traduções falam no curral, cuidando do rebanho, no anonimato. Mas tudo tem tempo determinado. Ele vai receber a unção, mas vai ter um tempo determinado para Deus cumprir a promessa dele assumir o reinado em Israel. Tempo determinado. Às vezes você tem um chamado de ser pastor, de ser um evangelista, mas o que você tem feito para ser um evangelista? Se você não tem separado um tempo para ir fazer a obra de Deus, tem separado um tempo para ir fazer as visitas, para ir evangelizar, Com glória. para ser um dirigente de uma congregação, é um cargo importante. Se você não é um bom membro, como é que vai ser um bom dirigente? É assim. Cada degrau que a gente dá aos poucos é um de cada vez. Não tem como pular 3 degraus uma vez. É um após o outro. Na nossa vida espiritual, meus irmãos, é desta mesma forma. Não tem como nós encher um dia em 2, em 3. É um dia após o outro. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã. Nos cultos, se tem vigília, eu vou lá encher um pouquinho. Se tem um evangelismo, eu vou lá. Vou dar glória a Deus, vou ajudar. É assim, meus irmãos. Deus, ele tem a maneira de trabalhar. É na oração, é no culto de doutrina, é no culto de prosperidade, é no culto da reviver, é no ciclo de oração da igreja. A igreja está em constante oração, buscando os dons, mas muitos não querem buscar mais os dons. Meu Deus. Não querem buscar os dons de discernimento de espírito. Quando Deus está falando, não sabe discernir quando é Deus e quando não é. Não sabe discernir aquilo que é de Deus e o que não é. E quantos que buscam para aparecer, os irmãos, eu sou mais usado que fulano, aleluia, eu oro, e o capeta tem que obedecer. Para que isso? Quantos que deixam o inimigo por soberba, às vezes está sendo usado, mas Satanás põe soberba no coração, está perdido dentro da casa, como aquela mulher. Jesus vai falar que foi uma moeda que foi perdida dentro da casa. Está fazendo a obra, mas às vezes está perdido na soberba, na exaltação, tem colocado divisão, está perdido dentro da casa. Mas aquela vassoura, quando aquela mulher começa a procurar, ela vai varrer até encontrar. Tira a sujeira que se chama soberba. Não adianta, meus irmãos, buscar os dons para aparecer. Deus, ele conhece o profundo do nosso coração. O rei, com o nome de Davi, vamos voltar um pouco. Davi, meus irmãos, era homem que pelejava, guerreava e vencia. Quantos gigantes Davi venceu? Golias foi um dos primeiros, que nenhum do exército queria enfrentar. Davi, aleluia, passou um momento de tanta luta numa guerra, exausto da peleja,
deu para Davi: agora eu vou derrubar. Agora vai ser o fim desse terreno. Glória a Deus. Esbibenov pensava que ia matar Davi. A vida de Davi estava sobre um fio de espada. Mas a Bíblia diz que levantou um soldado que era de Israel, que estava com Davi para matar Esbibenov. Esbibenov ia matar Davi, mas se levantou alguém lá no meio para proteger o rei. Para que a soberba? Se em uma ou outra situação você vai precisar de alguém, todos nós precisamos de alguém. Nós precisamos um do outro. Eu tenho que orar pelos irmãos, claro que tem. Nós temos que orar pelos outros. Mas vocês também têm que orar por mim. Deus agrada na união da igreja. Não adianta chegar um e querer se soberbecer, pensar que é o tal. Vai vir gigante, vai vir querer derrubar e vai ter alguém orando. Se Deus não levanta alguém lá no meio para proteger Davi ia perecer na guerra. Se Davi perecesse ali, meus irmãos, aquela batalha foi árdua, foi peleja. Não se soberbeça. Ande lado a lado com o exército do Deus vivo, que sempre vai ter um lá no meio para te defender. Às vezes não é aqueles que batem nas suas costas falando: eu estou com você, pastor. Às vezes batem nas suas costas: eu estou com você, irmão obreira. Eu estou com você, irmão obreiro. Aleluia. Mas Deus sempre vai levantar alguém, despertar alguém que está no exército do Deus vivo para interceder por você, para clamar a Deus com misericórdia, para repreender, aleluia, a cilada, para repreender os demônios que estão lutando para te derrubar. Oh, glória! Glória a Deus. Moisés, meus irmãos, é um exemplo. A dinâmica da guerra, uma peleja lá embaixo, eles lá em cima do monte. Moisés já estava bem velhinho, orando a vassoura e lâmpada. Mas ali ele estendia as mãos, o povo de Deus exília. Mas Moisés cansava, e quando ele abaixava as mãos, o inimigo vinha e começava a vencer a peleja. E ali, aleluia, os homens de Deus observavam. Moisés, ele tem que estar com a mão levantada para nós vencer. Aleluia, então pega um do lado, um do outro, e ficam segurando a mão de Moisés para o povo de Deus vencer a peleja. É a união que faz a força. Às vezes, aleluia, o inimigo tem lançado dados sobre a vida do pastor, mas os obreiros têm que estar em oração, cobrindo o pastor de oração, não é orando para Deus tirar o pastor, não é orando contra a obra, mas é orando para Deus dar força o pastor, aleluia, para Deus vencer as guerras, aleluia, para Deus vencer as pelejas, em favor desta congregação. Sozinho, meus irmãos, ninguém vence a guerra espiritual. É uma dinâmica. Os demônios, eles são organizados. Há uma hierarquia. Eles não passam à frente do outro, não. Eles, esperam as ordens. Agora na igreja é diferente. Se das trevas são prudentes, mas na igreja ninguém quer obedecer. Cada um faz por si próprio.
sai aqui, o pastor fala, o pastor orienta, mas as mãos do pastor, elas estão lavadas. Porque se o pastor ele corrige, é porque Deus está orientando o pastor a corrigir. Aleluia. Tem que aceitar a repreensão que vem do anjo da igreja. Aleluia. Se Deus colocou à frente, é porque Deus ele quer usar, vai dar estratégia para o pastor orientar. Nós vamos fazer assim, nós vamos evangelizar, nós vamos fazer vigília, nós vamos fazer campanha de oração, nós vamos fazer manhã de consagração. É desta forma que a igreja ela cresce, é desta forma, é na obediência, é na vigilância, é na santificação. O exército ele não pode estar desunido. Aleluia. Não pode. Glória a Deus. Se não tem obediência, pode ter certeza, não vai vencer as guerras. Deus, ele quer que a igreja seja unida em um propósito. Não se perca dentro da casa, não se perca no meio do caminho, não seja também igual o filho próprio, querer conhecer o mundo, participar dos funk, das baladas, dos forró. Jesus ele não dorme, ele está te vigiando 24 horas. Não deixe as músicas do mundo entrar no vosso coração, corromper a sua mente. Daqui a pouco você vai estar cantando aqueles rap que outrora você cantava, cantando, aleluia, aquelas músicas mundanas. Satanás, aleluia, ele é sujo. Veja as brechas, igreja. É momento de nós vigiar. Aleluia. O inimigo, aleluia, tem derrubado a muitos. Aleluia. Deus, ele comprou a sua alma com preço caro, sangue precioso. Não foi na brincadeira, não foi na meninice. Aleluia. Jesus comprou a sua alma com preço de sangue. Glória. Para de brincar com a palavra de Deus. Se brincar com a palavra de Deus, aleluia, Satanás vai te envergonhar a qualquer hora. Satanás, aleluia, está só esperando o momento para pôr um prato na sua frente. As pombas giras estão de olho. O inferno está de olho em você. Você é vigiado 24 horas. O inimigo está armando um laço. Às vezes lá no seu trabalho tem vigiado lá. Com as pessoas que estão lá, as brincadeiras que são feitas lá. O mundo ele tem nos vigiado. Satanás ele não brinca. Onde nós formos, nós vemos o pecado, a lascívia, o jeito que as pessoas andam. E você? Como é que tem andado? Jesus ele nos conhece. Se você não cultuar Deus, preste atenção, não buscar, não vir orar, não vir ajudar, para que Deus entregou o carro de obreiro para você? Sabia que você está pecando contra Deus de não exercer o cargo que Deus te entregou? Se Deus colocou eu aqui, eu não vim para a igreja, ou está pecando contra Deus, a não ser se for motivo por doença, a não ser, meus irmãos, tem que tirar um tempo para cultuar Deus. Tem que chegar 10 para as 9, tem que chegar na hora do amém. Tire um tempo para Deus. Não é só monte, não é só, aleluia, pregar fora. Tem que estar na casa, Glória a Deus. tem que estar
pecando contra Deus. Aí chega no dia da Santa Ceia, vai tocar indignamente na ceia do Senhor. Tem que cultuar. Glória. Deus, Ele cobra de nós todo o tempo. O dia que eu não venho na igreja, o dia que eu não faço a obra de Deus, fica aquela tristeza porque eu não fui, porque eu não me esforcei para ficar em casa olhando para a parede, mexendo em telefone, escutando às vezes coisas que não era para ouvir, o inimigo se levantando lá no meio da tua casa. Se você estivesse aqui orando, buscando, às vezes não tinha dado contenda lá com o seu cônjuge, não tinha dado problema, depois não reclama. Nossa vida espiritual tem que ser alimentada. Leve um dia apenas, é um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada noite, a cada manhã. Aí quando Deus levanta alguém que quer pagar o preço, que tem obediência, aí Deus diz, levanta, o irmão já é pastor, a irmã já é obreira, aí é se levantar para os coitadinhos. Se eu não fazer, Deus vai levantar outro. Se você não fazer, Deus levanta outro. Ninguém é insubstituível. Deus sempre vai levantar alguém. Queira ser você usado por Deus dentro da obra. E é sem puxar o tapete, não precisa. Aqui tem espaço para todos. Aqui tem espaço para todos. Pode entrar mais 100 aqui para esta congregação, vai ter espaço. São mais de 3.000 almas, só aqui pertinho. Não falta trabalho, meus irmãos. Se tiver mais pessoas para ficar à frente de culto, Deus abre. Culto à tarde, culto pela manhã, culto também na segunda. Se tiver pessoas que se dispõem para Deus, Deus levanta 2 equipes de evangelistas, levanta 3, levanta 2 equipes de visita, 3, 4. Glórias. Mas temos que esforçar, entender que nós não trabalhamos para o homem, mas sim para Deus, sim para Jesus. Louvado seja Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Levante as